Se você valoriza histórias de guerra esquecidas, resgatadas com respeito e emoção, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Aqui, o passado tem voz menos, e lugar à mesa, na cantina da base fortificada de Lens-la-Saunière, na França. Um grupo de jovens oficiais recém-formados ocupava quase todas as mesas. Era um ambiente barulhento, cheio de risades, vozes e bandejas tilintando. No meio da fila, uma senhora idosa, de aparência frágil e olhar sereno, aguardava seu momento de almoçar. Caminhava devagar, com um leve desequilíbrio, apoiada em uma bengala de madeira antiga. Quando chegou sua vez de pegar a bandeja, foi bloqueada por um sargento jovem. Aqui é reservado para pessoal ativo. Madame, a entrada de visitantes civis não é permitida nesse horário. Ela apenas disse: eu só queria almoçar. Ninguém ali a reconheceu. Nem o brasão bordado discretamente em sua boina gasta, nem a insígnia pendurada em sua lapela, meio escondida pela gola do casaco. Um tenente mais exaltado se aproximou. Por favor, a senhora está atrapalhando a logística da tropa. Pode se retirar. Ela não discutiu. Apenas olhou ao redor, em silêncio, como quem já tinha visto cenas muito mais duras. Caminhou até um banco nos fundos da cantina, sentou-se sozinha, e retirou da bolsa um pequeno sanduíche embrulhado em papel amarelado. Almoçou ali mesmo, sem cerimônia, sob os olhares indiferentes dos que riam alto. Ela não protestou, porque ela sabia quem era. Eles, ainda não. A confusão só começou quando um coronel veterano entrou no refeitório. Ele parou abruptamente ao avistar a senhora, deixou a bandeja cair no chão e levou a mão à testa em uma saudação lenta e respeitosa. Os risos cessaram. O silêncio se espalhou como um estouro invisível. Madame du Solier. Me perdoe, ninguém avisou que a senhora estaria aqui. Ela apenas sorriu com leveza e respondeu: não se preocupe, já passei por trincheiras piores que essa cantina. O coronel virou-se para os oficiais paralisados. Vocês mandaram sair a única comandante condecorada com a Croix de Guerre de 1943. A mulher que liderou a evacuação de Metz, o nome dela era Geneviève du Solier, com Rechida nos registros de guerra, como comandante GD, referência silenciosa em operações de evacuação e combate durante a libertação do leste da França. Tinha servido em unidades mistas da resistência e do exército regular, liderando centenas de homens em condições extremas. Aos 98 anos, era uma das últimas sobreviventes da Brigada Lorraine 12, desaparecida dos registros públicos por décadas. Após a guerra, sua missão, garantir que civis e feridos escapassem antes dos bombardeios. Ela fez isso 7 vezes, sem perder uma única vida sob sua responsabilidade. Mas ali, naquele refeitório moderno, ela era só uma senhora com fome. O coronel exigiu imediatamente que lhe fosse servido o melhor prato do dia. Mas Geneviève recusou. Já comi, coronel. Não vim por comida, vim por memória. Todos os olhos se voltaram para ela, em choque. O sargento que havia impedido estava pálido. Murmurou: me perdoe, madame, eu não sabia. Ela colocou a mão sobre o ombro dele e disse: é por isso que estou aqui. E apontou para o quadro de fotos na parede, onde não havia uma única mulher retratada. Quero que lembrem, não de mim, mas do que fizemos. Nos dias seguintes, a presença de Geneviève na base causou uma revolução silenciosa. Oficiais passaram a procurar por registros de sua unidade. Descobriram que ela havia liderado missões noturnas de extração, guiando tropas por campos minados apenas com mapas desenhados à mão. Um general da reserva afirmou: ela salvou mais vidas com uma bússola e uma lanterna do que muitos com canhões. Até aquele momento, seu nome era apenas um rodapé em um relatório confidencial. Agora, todos queriam saber mais. Mas Geneviève não buscava fama. Só queria almoçar. E ser lembrada, Louis, um cadete que estudava história militar, descobriu que o diário de guerra de Geneviève havia sido arquivado sem tradução por mais de 70 anos. Com autorização dela, ele começou a decifrá-lo, página por página. Revelou-se a história de uma mulher que comandava em silêncio, que dormia 2 horas por noite e que costurava retalhos de roupa para aquecer soldados feridos nas montanhas. Uma anotação chamou atenção. Não preciso que me agradeçam. Só quero que os próximos saibam que eu estive lá. Luiz, emocionado, leu aquilo em voz alta diante da tropa. Ninguém conseguia encará-la nos olhos. A base organizou uma cerimônia de desculpas públicas. Geneviève foi levada ao refeitório, agora silencioso e decorado com faixas em sua homenagem. O mesmo sargento que havia barrado entregou-lhe um prato com a refeição completa, não por protocolo, mas por gratidão. Ela aceitou, e ao sentar-se, disse: hoje eu almoço com vocês, não por quem fui, mas pelo que aprendi. Na parede penduraram uma nova foto. Geneviève, jovem, uniformizada, segurando um mapa dobrado e com o rosto marcado de poeira. A legenda dizia:
comandante, do Solier, porque às vezes, com licença custa uma história. O impacto foi além da base. Outras instituições militares começaram a revisar arquivos antigos, procurando nomes esquecidos de mulheres que atuaram nas sombras do fronte. Genevieve se tornou símbolo dessa nova revisão da memória. Seu Just os Simples, tentar almoçar em paz, menos virou símbolo de resistência contra o esquecimento. Em uma entrevista, ela declarou: "Não guardo mágoas, só guardo mapas." Asterisk e Rio, pela primeira vez em anos. Ela sabia que ali havia vencido a última batalha, contra a indiferença, na saída da base. Ao final da semana de homenagens, Genevieve parou em frente à guarita. O jovem guarda saudou rigidamente. Ela respondeu, com um leve sorriso: "Você sabe quem sou agora?" Ele respondeu: "Sim, senhora. A senhora é a ponte entre o que foi e o que não pode ser esquecido." Ela sentiu, subiu calmamente no carro e partiu. Na traseira do veículo, uma faixa improvisada feita por cadetes: "Obrigado, comandante." E ela, no espelho retrovisor, murmurou: "Agora sim, o almoço valeu a pena." Se ainda não curtiu e se inscreveu, faça isso agora, porque cada nova história resgata um nome que quase foi apagado, e você faz parte dessa missão. Os dias após a homenagem foram marcados por comoção e reflexão. O simples gesto de Genevieve, ao aceitar o almoço com serenidade, ecoou além dos muros da base. Militares em outras regiões passaram a questionar: quantas do Solier nós ignoramos nos corredores da história? No Ministério da Defesa, o nome dela voltou a circular. E um antigo coronel de intendência reconheceu o nome da comandante em relatórios de evacuação da região de Nancy. Ela era lenda nos bastidores. O tipo de nome que se cochichava entre os soldados, agora, finalmente, seria dito em voz alta. Louis seguia com a leitura do diário de guerra de Genevieve. As páginas, cobertas por caligrafia firme e detalhada, descreviam noites inteiras de marcha sob neve, estratégias improvisadas com mapas queimados e decisões que custavam vidas. O a salvavam, uma passagem o marcou. Na floresta de Gerbevler, com apenas 7 homens, fizemos 45 fugirem vivos. O barulho dos tiros não me impediu de ouvir os gritos de gratidão. A comandante não pedia glória, mas registrava tudo com precisão, quase cirúrgica. Era uma memória militar intacta, camuflada por décadas sob lenços e silêncios. O refeitório da base ganhou um novo nome: Salão Comandante do Solier. Na entrada, um mural com seu rosto jovem, sua insígnia, e um trecho do diário dizia: "Nem sempre se comanda gritando. Às vezes, liderar é guiar em silêncio e sumir na névoa." Oficiais veteranos passaram a frequentar o local com reverência. Durante a primeira semana, sob o novo nome, nenhuma conversa em tom alto foi ouvida durante o almoço, não por imposição, mas por respeito. A base havia aprendido a escutar, sem ruídos. Em uma antiga sala de arquivo da Força Expedicionária Francesa, um técnico encontrou uma caixa com documentos de evacuação carimbados, ultra confidencial. Um deles relatava: Operação Luz, morta menos líder. GD, *, a missão que salvou 2 batalhões encurralados nas montanhas de Voudes. O nome de Genevieve estava como responsável tática, mas foi riscado à caneta e substituído por um oficial homem, agora sabido que jamais esteve lá. O oficial que apagou o nome dela morreu em 1954. E agora, a verdade saía do envelope selado. O silêncio, mais uma vez, caía com peso. A revelação do apagamento proposital causou revolta entre historiadores. Um grupo independente propôs abrir os arquivos de missões, onde lideranças femininas foram ocultadas. Genevieve, quando informada, apenas respondeu: "Apagar nomes não apaga o que salvamos." Ela nunca quis destaque, mas entende a importância do reconhecimento. Se meu nome puder abrir portas para outras, que seja, mas que abram por inteiro, não só por conveniência. No final da entrevista, uma jovem jornalista perguntou: "E o que a senhora sente ao ver tudo isso acontecer agora?" Genevieve respondeu: "Fome, mas dessa vez, não de comida." O impacto do caso chegou até Genebra, onde uma conferência internacional sobre memória de guerra escolheu Genevieve como tema central de um painel: A Comandante Invisível, Silêncios e Apagamentos no Fronte Europeu. Veteranos da Itália, Bélgica e Polônia enviaram cartas confirmando que ouviram falar da mulher que guiava tropas como silêncio o terreno com os pés. Alguns diziam que ela era lenda. Agora, sabiam que era verdade. Genevieve ouviu parte da conferência por rádio. Quando perguntaram o que achava da comoção, respondeu com simplicidade: "O mais bonito disso tudo é que ninguém precisou gritar para ser escutado." Louis finalizou a tradução completa do diário de Genevieve e o transformou em um livro. Ela sabia o caminho,
um tributo à sua liderança e visão tática. O lançamento foi feito na própria base, agora rebatizada como Centro de Memória Operacional do Solier. Na dedicatória escreveu: para quem ensinou que o mais duro combate pode acontecer dentro do silêncio. Durante o evento, Genevieve não fez discurso. Apenas sentou-se ao lado do jovem e sorriu. Você aprendeu rápido, rapaz. E lembrou de me deixar almoçar antes, dessa vez. Louis sorriu de volta. Eu aprendi com a melhor. Serta. Manhã, Genevieve foi levada para conhecer o memorial recém-inaugurado da Brigada Lorraine 12, no centro do espaço. Uma estátua de bronze mostrava uma mulher com um mapa em uma mão e a outra estendida, apontando para o leste, na base da escultura. A inscrição: ela não comandava para ser vista, comandava para que ninguém ficasse para trás. Veteranos presentes choraram. Uma senhora encostou a mão na estátua e murmurou: você me tirou daquele vale. Eu tinha 6 anos. Minha mãe nunca esqueceu. Genevieve, emocionada, segurou a mão da mulher e disse: eu também nunca esqueci o rosto de vocês. Jornais internacionais noticiaram a trajetória da comandante, a mulher que liderava e ninguém sabia. Ela só queria almoçar. E mudou a história. Em escolas militares, sua biografia passou a ser usada em treinamentos de estratégia e liderança empática. Sua capacidade de planejar retiradas sob bombardeio, de manter o moral da tropa mesmo com recursos escassos, virou exemplo. Mas o maior legado foi outro. Ela ensinou que liderança não depende de patente, nem de volume. Depende de presença e de memória. Na última semana daquele mês, a base organizou uma nova cerimônia, menos desta vez, com ex-combatentes e civis resgatados por Genevieve décadas atrás. Ela, sentada no mesmo banco, onde havia sido ignorada, foi cercada por abraços e mãos apertadas. Uma criança lhe entregou um desenho. Era ela, com a boina torta e uma bandeja na mão. No papel, a legenda: ela só queria almoçar, mas o mundo precisava dela inteira. Genevieve sorriu, segurando o desenho com força, e disse, pela primeira vez em voz alta: obrigada por escutarem. Se essa história te emocionou até aqui, deixe seu like e inscreva-se no canal, porque lembrar é uma forma de agradecer e respeitar. Com o livro de Louis ganhando notoriedade, o nome de Genevieve passou a ser tema de debates em universidades militares. Sua figura contradizia estereótipos: uma mulher sem graduação formal, que dominava mapas táticos como generais formados. Um professor afirmou: ela ensinou mais com passos do que muitos com discursos. E essa percepção gerou algo raro: cadetes escrevendo cartas de gratidão. Algumas chegavam à sua casa, outras eram deixadas no memorial. Uma dizia: se eu comandar um dia, espero merecer o silêncio que a senhora carrega. Genevieve passou a ser convidada para dar palestras. Apesar da idade, comparecia com discrição e firmeza. Sentava-se, contava apenas o que considerava necessário e se retirava sem alarde. Em uma dessas ocasiões, um cadete perguntou: comandante, qual foi sua missão mais difícil? Ela pensou por alguns segundos: aquela em que tive que deixar alguém para trás, mesmo sabendo que era a única opção. O auditório ficou em silêncio. Na saída, ela olhou para os rostos jovens e murmurou: que vocês nunca precisem tomar essas decisões. O Ministério da Defesa propôs a criação de uma medalha em homenagem a líderes silenciosos, civis ou militares, que agiram com distinção sem nunca terem sido reconhecidos oficialmente. Oh, não, medalha do Solier. Genevieve não comentou. Mas no dia em que a primeira medalha foi entregue, ela estava presente, de boina e casaco, alinhado. Aplaudiu sem se levantar. E depois, em particular, disse ao ministro: é uma boa ideia, só não deixem virar moda. Porque moda, depois, passa. Memória. Não pode. Jovens estudantes da escola local organizaram um cortometragium, baseado em sua trajetória. O título: O Almoço da Comandante. Genevieve assistiu à estreia cercada por crianças, netos de soldados que ela havia guiado décadas atrás. Quando o filme terminou, ela enxugou os olhos com um lenço branco e disse: vocês entenderam melhor do que muita gente grande. O curta viralizou. Milhares de pessoas se emocionaram com a simplicidade da história. Afinal, tudo começava com alguém tentando almoçar e sendo ignorado, como tantas outras vezes. Na história, Louis foi entrevistado por um canal internacional e fez uma afirmação que rodou o mundo: ela não foi esquecida por acaso. Foi esquecida porque sua história não cabia nos livros escritos só por homens. A frase provocou debates. Alguns criticaram, outros aplaudiram Genevieve. Ao ser informada da repercussão, apenas respondeu: ele disse o que achava certo. E eu também achei. Depois, voltou a seu chá, como quem já vira muita guerra para se abalar com manchetes.
Ela sabia que o mundo girava, e que verdades, uma hora ou outra, voltavam à mesa. O refeitório onde tudo começou se tornou ponto de visitação obrigatória. Cadetes, oficiais e até turistas vinham conhecer o banco, onde Genevieve foi impedida de sentar. Hoje, ao lado dele, uma placa simples em bronze, ela só queria almoçar. E acabou ensinando a todos o que é respeito. Durante a cerimônia de inauguração da placa, Genevieve observou tudo em silêncio. Depois, disse: que essa placa não seja só memória minha, que seja um lembrete do que não fazer com os próximos. E com isso, levantou-se, com dificuldade, mas sem precisar pedir licença. A saúde de Genevieve começou a declinar com o tempo, mas mesmo limitada fisicamente, escrevia bilhetes para veteranos e jovens cadetes. Amdili ficou famoso. Comandar não é estar à frente, é não abandonar quem vem atrás. Sua casa tornou-se quase um santuário, visitada por quem desejava apenas ouvi-la contar. Ela nunca repetia a mesma história, mas sempre finalizava com a mesma frase: e então, almocei em paz. Era seu jeito de dizer que, no fim, valeu a pena. Quando Genevieve faleceu, aos 99 anos, foi enterrada com honras militares. A cerimônia foi transmitida ao vivo. Sobre seu caixão, apenas 3 itens: uma boina, um garfo de metal da cantina da base, e um pequeno envelope com um desenho infantil onde se lia: ela só queria almoçar. O comandante da base discursou: hoje, a mesa da memória tem um lugar a menos, mas a história, finalmente, tem um nome a mais. E os presentes, de pé, bateram continência por longos segundos. Sem uma palavra. Como ela gostava, o tempo passou, mas o legado ficou. A base onde tudo ocorreu, agora recebe o nome de Complexo Comandante Genevieve do Solier no refeitório. Uma cadeira está sempre vaga. Em cima dela, uma bandeja com talheres cruzados. Ninguém ousa sentar ali. É símbolo. É memória. É respeito. A mulher que, sem levantar a voz, ensinou o que significava comandar e ser esquecida. Hoje, é impossível passar por aquele lugar sem lembrar de alguém que só queria almoçar. Mas serviu algo muito maior. Louis publica uma segunda edição do livro. Agora rebatizado, Ela Só Queria Almoçar. A Guerra Silenciosa de Genevieve do Solier, na dedicatória. Uma frase simples. Para todos os que esperaram reconhecimento com o prato na mão. O livro se tornou referência mundial em liderança, resiliência e história oculta. E Genevieve virou símbolo não do guerra, mas de dignidade. Porque às vezes, a batalha não está nas trincheiras. Está em ser ouvida quando todos riram. E em, um dia, almoçar menos com a história aplaudindo de pé.